Você já sentiu que sua vida espiritual está estagnada, mesmo seguindo todos os rituais religiosos? Como uma planta que recebe água regularmente, mas ainda assim não floresce, sua alma pode estar recebendo os sacramentos sem experimentar verdadeira transformação. Este sentimento de vazio espiritual não é coincidência, especialmente quando nos aproximamos do tempo sagrado da Quaresma, um período que o próprio Padre Pio descrevia como a primavera da alma, quando as sementes da graça divina encontram solo fértil para germinar. O que muitos não percebem é que existe um caminho secreto para uma Quaresma autêntica, um caminho revelado por um dos santos mais poderosos da Igreja. Estou prestes a compartilhar com você um ensinamento do Padre Pio que poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar completamente sua experiência quaresmal. Este não é apenas mais um conselho espiritual. É uma revelação de um santo que carregou as chagas de Cristo, que podia ler corações, bilocar-se e curar enfermos apenas com sua oração. Padre Pio, com sua sabedoria divina e experiência mística, identificou 5 erros cruciais que a maioria dos católicos comete durante a Quaresma, sem perceber. Erros que funcionam como barreiras invisíveis, impedindo que as graças deste tempo sagrado penetrem profundamente em suas vidas. Antes de continuar, devo advertir: o que você está prestes a descobrir pode desafiar suas ideias preconcebidas sobre a Quaresma. Alguns fiéis, ao confrontarem estes ensinamentos, sentem-se desconfortáveis ao perceber quanto tempo desperdiçaram em práticas quaresmais que, embora boas em si mesmas, não produziam frutos duradouros em suas vidas. Outros experimentam uma profunda libertação ao compreenderem por que suas quaresmas anteriores pareciam vazias e mecânicas. Você está preparado para uma revelação que pode mudar completamente sua relação com este tempo sagrado? Se sim, continue lendo, pois o que Padre Pio nos ensina vai além das práticas superficiais e toca o coração da verdadeira conversão quaresmal. O primeiro erro que Padre Pio identifica é o que ele chamava de penitência vazia. O jejum e abstinência praticados apenas como cumprimento de regras, sem verdadeira intenção interior. Você pode estar se perguntando: mas não estou seguindo fielmente o que a Igreja pede? Sim, talvez esteja seguindo a letra da lei, mas Padre Pio nos adverte que uma Quaresma sem transformação do coração é como um corpo sem alma. Ele dizia: de que adianta retirar a carne do prato se devorarmos nossos irmãos com críticas e julgamentos? Esta penitência exterior, desconectada da conversão interior, torna-se um simples exercício de força de vontade, não um ato de amor a Deus. Quando você jejua durante a Quaresma, sua mente fica naquilo que você está sacrificando ou na oportunidade de união com Cristo sofredor. Padre Pio ensinou que o verdadeiro jejum quaresmal deve ser como uma janela, através da qual a luz divina penetra na alma. É um espaço que criamos em nós mesmos para que Deus possa entrar e agir. A penitência autêntica não consiste apenas em privar-se de alimentos ou prazeres, mas em transformar essas privações em oportunidades de crescimento espiritual. Quando sente fome durante o jejum, Padre Pio sugeria transformar esse desconforto em uma oração. Senhor, assim como meu corpo anseia por alimento, que minha alma anseie por Ti. Assim, a sensação física torna-se um lembrete constante de nossa fome espiritual, convertendo o sacrifício em uma experiência de intimidade com Deus. A solução para este primeiro erro é simples, mas profunda. Conecte cada ato de penitência a uma intenção específica. Quando você se abstém de carne às sextas-feiras, ofereça esse sacrifício por uma intenção concreta. Pela conversão de um ente querido, pela paz mundial ou pela sua própria luta contra um pecado específico. Padre Pio recomendava visualizar cada pequeno sacrifício como uma flor que você coloca aos pés de Jesus crucificado. Desta forma, sua penitência deixa de ser um mero cumprimento de regras e torna-se um ato de amor tangível. O valor do sacrifício, dizia ele, não está no que você renuncia, mas no amor com que renuncia. Imagine como seria sua Quaresma se cada pequeno ato de abnegação fosse imbuído deste profundo significado. Esta é a diferença entre uma penitência vazia
e uma penitência transformadora. O segundo erro que Padre Pio identificava com frequência entre os fiéis é o que ele chamava de oração apressada. A tendência de tratar a oração quaresmal como mais uma tarefa a ser concluída em nossa lista de afazeres espirituais. Você reconhece este padrão em sua vida? Talvez adicione mais orações durante a quaresma, um terço extra, a via sacra às sextas-feiras, ou a leitura dos salmos, mas as recita mecanicamente, com a mente vagando em 1000 direções diferentes, ansioso para marcar como concluído este compromisso religioso. Padre Pio observava com tristeza como muitos católicos devotos passavam horas em oração, mas permaneciam espiritualmente estéreis, porque, como ele dizia, rezavam com os lábios enquanto o coração estava a 1000 quilômetros de distância. Para o santo de Pietrelcina, a quaresma não é primordialmente um tempo para rezar mais, mas para rezar melhor, com profundidade, atenção e amor. Ele comparava a oração quaresmal a uma audiência com o próprio Cristo sofredor. Quando você reza durante a quaresma, não está simplesmente recitando palavras. Está sentando-se aos pés da cruz, consolando o Salvador em sua agonia. Com esta perspectiva muda completamente a natureza da oração. Em vez de ser uma obrigação, torna-se um encontro íntimo, um momento privilegiado de comunhão com aquele que sofreu por amor a nós. Padre Pio ensinava que é melhor rezar um único Pai Nosso com todo o coração do que várias orações longas com a mente dispersa. A qualidade sempre supera a quantidade quando se trata da verdadeira oração quaresmal. A solução para este segundo erro é praticar o que Padre Pio chamava de oração do coração. Comece cada momento de oração com um ato consciente de presença, reconhecendo que você está realmente diante de Deus. Respire profundamente, acalme sua mente e diga interiormente: Senhor, aqui estou em tua presença. Ajuda-me a rezar não apenas com meus lábios, mas com todo o meu ser. Durante a quaresma, Padre Pio sugeria escolher menos orações, mas dedicar-se a elas com total atenção e amor. Experimente rezar o terço contemplando cada mistério doloroso, como se estivesse presente naquela cena. Viva a via sacra como uma peregrinação interior, caminhando lado a lado com Jesus em sua paixão. Se você adotar esta abordagem, sua oração quaresmal se transformará de um exercício religioso em um profundo encontro com o Deus vivo. Se este ensinamento tocou seu coração e você está comprometido a transformar sua oração nesta quaresma, escreva nos comentários: minha oração será um ato de amor. E inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos inspiradores do Padre Pio. O terceiro erro que Padre Pio advertia veementemente é o que ele descrevia como esmola egocêntrica. A caridade praticada com segundas intenções, seja para ser visto, elogiado, ou para alimentar um sentimento de superioridade moral. Você já se pegou compartilhando nas redes sociais suas boas ações durante a quaresma? Ou talvez tenha sentido aquele sutil orgulho ao comparar sua generosidade com a aparente indiferença dos outros? Padre Pio percebia com seu dom de ler corações como muitos fiéis transformavam o ato sagrado da caridade em um exercício de vaidade. A esmola que busca aplausos, dizia ele, já recebeu sua recompensa neste mundo, o efêmero prazer da admiração humana, e perdeu o tesouro eterno que Deus reserva para a caridade silenciosa. A esmola autêntica, segundo o santo de Pietrelcina, deve espelhar o próprio modo como Deus nos ama, gratuitamente sem esperar retribuição, e frequentemente de maneira oculta. Durante a quaresma, período em que somos chamados a intensificar nossas obras de misericórdia, Padre Pio nos convida a uma reflexão desafiadora. Quanto de sua caridade sobreviveria se ninguém jamais soubesse de suas boas ações? Ele nos ensina que a verdadeira esmola quaresmal não é apenas dar o que temos, mas dar-nos a nós mesmos, nosso tempo, atenção, compreensão e amor, especialmente aqueles que nada podem oferecer em troca. A caridade que busca reconhecimento é um investimento. A caridade que busca apenas o bem do outro é um sacrifício. E somente os sacrifícios têm lugar ao pé da cruz de Cristo.
Para superar este terceiro erro, Padre Pio recomendava praticar o que ele chamava de caridade invisível durante a Quaresma. Procure oportunidades de fazer o bem sem que ninguém saiba. Uma doação anônima, um serviço prestado secretamente, uma oração oferecida por alguém que talvez nem goste de você. Faça de sua mão esquerda uma estranha para sua mão direita, aconselhava o santo, parafraseando as palavras de Jesus. Experimente também direcionar sua generosidade para áreas que desafiam suas preferências naturais. Se você tende a ajudar crianças, dedique-se aos idosos. Se normalmente apoia causas locais, estenda sua caridade a necessidades distantes. A verdadeira esmola quaresmal expande o coração, transcendendo nossas zonas de conforto. Desta forma, sua caridade se torna não apenas um dom para os outros, mas um caminho de libertação para você mesmo. O quarto erro que o Padre Pio identificava com particular preocupação é o que ele chamava de reconciliação adiada, a tendência de postergar a confissão para o final da Quaresma, geralmente nos dias que antecedem a Páscoa. Você já se viu nesta situação familiar? Durante semanas promete a si mesmo que irá confessar-se em breve, enquanto os dias passam e a confissão continua sendo adiada. Antes mesmo de iniciar as práticas quaresmais, Padre Pio nos convida a examinar nossas motivações profundas. Por que você deseja viver esta Quaresma? É por medo, culpa, hábito religioso ou por um genuíno desejo de maior intimidade com Cristo? A intenção, dizia ele, é como a raiz invisível da árvore. Determina a qualidade de todos os frutos visíveis. Uma Quaresma vivida por amor produzirá frutos completamente diferentes daquela vivida por mera obrigação. Padre Pio sugeria começar cada manhã quaresmal renovando esta intenção. Senhor, tudo o que fizer hoje, cada oração, cada sacrifício, cada ato de caridade, ofereço-te não como pagamento de uma dívida, mas como resposta ao teu amor infinito. O segundo pilar é o que Padre Pio descrevia como atenção ao presente. Muitos fiéis, observava ele, vivem a Quaresma distraídos, ora revisitando culpas passadas, ora ansiosos por chegar logo à alegria pascal. Enquanto isso, o momento presente, único lugar onde o encontro com Deus é possível, escapa-lhes completamente. Deus não habita nem no passado nem no futuro, ensinava o santo, mas no eterno agora. A verdadeira Quaresma é vivida dia a dia, momento a momento, com uma qualidade de presença que transforma ações ordinárias em extraordinárias oportunidades de graça. Esta atenção transforma radicalmente nossa experiência quaresmal. O jejum deixa de ser uma privação a ser suportada e torna-se uma experiência de liberdade interior a ser saboreada. A oração deixa de ser palavras a serem pronunciadas e torna-se um diálogo vivo a ser experimentado. A caridade deixa de ser uma obrigação a ser cumprida e torna-se um encontro com o próprio Cristo nos necessitados. O terceiro pilar, talvez o mais surpreendente, é o que Padre Pio chamava de alegria penitencial, a paradoxal capacidade de encontrar alegria profunda no próprio coração da renúncia quaresmal. A tristeza durante a penitência, alertava ele, é sinal de que amamos mais aquilo a que renunciamos do que aquele por quem renunciamos. O santo de Pietrelcina, que conhecia intimamente o sofrimento por carregar as chagas de Cristo, insistia que a verdadeira Quaresma não é um tempo de melancolia religiosa, mas de uma sobriedade alegre que nasce da liberdade interior. Ele nos convida a praticar o que parece impossível, sorrir enquanto jejuamos, encontrar doçura na disciplina e descobrir que a cruz, quando abraçada por amor, transforma-se misteriosamente de instrumento de tortura em ponte para a liberdade. Não confunda penitência com tristeza, aconselhava Padre Pio, pois a verdadeira penitência é o coração voltando-se alegremente para casa, após ter experimentado a amargura do exílio. Como aplicar concretamente estes ensinamentos? Do Padre Pio à sua Quaresma, o santo nos oferece um método prático acessível a todos, independentemente de suas circunstâncias particulares. Ele o chamava de método dos 3 momentos sagrados.
3 pontos estratégicos do dia que, quando santificados, transformam todas as horas restantes. O primeiro momento sagrado é o despertar. Padre Pio aconselhava dedicar os primeiros 5 minutos de cada manhã quaresmal a um ato consciente de consagração. Antes mesmo de tocar no celular ou pensar nas tarefas do dia, ofereça suas primeiras palavras e pensamentos a Deus. Senhor, aceita este novo dia como uma página em branco onde tu podes escrever uma história de amor. Esta simples prática, realizada fielmente, estabelece o tom para as próximas 24 horas e gradualmente transforma nossa atitude interior, de modo que começamos a ver cada dia não como uma série de obrigações a cumprir, mas como uma aventura sagrada a ser vivida em companhia divina. O segundo momento sagrado é o meio-dia, que Padre Pio considerava um ponto de recalibração espiritual. Enquanto a maioria das pessoas pausa para alimentar o corpo, ele nos convida a nutrir também a alma. Sugere um breve exame de consciência, não para gerar culpa, mas para despertar consciência. Ao meio-dia, dizia ele, pare por 2 minutos e pergunte-se: onde está meu coração neste momento? Estou vivendo este dia como uma oferenda a Deus ou apenas sobrevivendo a Ele? Este breve momento de lucidez espiritual no meio da agitação diária age como um leme, permitindo pequenos ajustes de curso antes que nos desviemos completamente. Padre Pio também sugeria associar este momento a uma breve prática física, talvez abster-se de um pequeno conforto ou tomar um gole de água em vez da bebida habitual, para acordar o corpo junto com a alma, lembrando-nos de que nossa quaresma envolve a pessoa inteira, não apenas nossa mente. O terceiro momento sagrado é a hora de dormir, que Padre Pio considerava tão importante quanto o despertar. Em vez de cair na cama exausto, escrolando interminavelmente pelas redes sociais até que o sono vença a tecnologia, ele sugere criar um ritual consciente de encerramento do dia. Padre Pio, que passava até 16 horas diárias no confessionário, observava com tristeza este padrão recorrente. Adiar a confissão durante a quaresma, dizia ele, é como um doente que, sabendo da visita do médico, decide permanecer em seus trapos sujos e em seu quarto imundo até o último momento, perdendo semanas de convalescença e cura que poderiam ter sido suas. Para o Santo das Chagas, a confissão não é apenas um requisito canônico para a Páscoa, mas a própria porta de entrada para uma quaresma autêntica. Ele comparava este sacramento a uma primavera espiritual, onde a alma, liberta do peso, do pecado, pode finalmente respirar o ar puro da graça e florescer. Muitos católicos veem a confissão como o final de um processo, observava Padre Pio, quando na verdade ela é o começo. Quando adiamos este sacramento, estamos essencialmente tentando percorrer o caminho quaresmal, carregando o peso desnecessário de nossos pecados. Como alguém que tenta escalar uma montanha com uma mochila cheia de pedras, quando poderia tê-las deixado no sopé antes de iniciar a jornada. A solução para este quarto erro é radicalmente simples. Faça da confissão o seu primeiro ato quaresmal, não o último. Padre Pio recomendava iniciar a quaresma com uma confissão cuidadosamente preparada, precedida por um sincero exame de consciência. Comece a quaresma com a alma limpa, e aconselhava, e você verá como todas as outras práticas, jejum, oração e esmola, ganharão uma nova dimensão de autenticidade e eficácia. Além disso, ele sugeria confessar-se novamente durante a quaresma, não apenas para os pecados graves, mas como um ato de humildade e desejo de perfeição. Para aqueles que temem não ter o que confessar, Padre Pio oferecia uma perspectiva consoladora. A confissão frequente não é tanto sobre enumerar pecados, mas sobre permitir que a misericórdia de Cristo penetre mais profundamente em suas feridas interiores, transformando não apenas seus atos, mas seus desejos e inclinações. O quinto e último erro que Padre Pio advertia é talvez o mais sutil e, por isso mesmo, o mais perigoso: a conversão fragmentada, a tendência de compartimentalizar nossa vida espiritual, aplicando os princípios quaresmais a algumas áreas de nossa existência enquanto mantemos outras hermeticamente fechadas à influência do Evangelho.
Você se reconhece neste padrão? Talvez seja rigoroso em suas práticas religiosas, mas mantenha certos aspectos de sua vida profissional, familiar ou digital como zonas livres de quaresma, onde os princípios de conversão não são convidados a entrar. Padre Pio, com sua perspicácia espiritual, percebia como muitos fiéis criavam estas divisões artificiais, permitindo que Cristo reinasse sobre seus domingos, mas não sobre suas segundas-feiras. Para o santo de Pietrelcina, a verdadeira quaresma é um convite à integralidade, uma jornada em que todas as dimensões de nossa existência são gradualmente harmonizadas sob a senhorio de Cristo. A santidade não é um departamento da vida, dizia ele, mas a vida inteira vista e vivida a partir de uma nova perspectiva. Padre Pio observava como muitos católicos devotos podiam ser simultaneamente piedosos na igreja e impiedosos nos negócios, generosos com estranhos e mesquinhos com familiares, rigorosos no jejum alimentar e indulgentes no consumo de mídias, prejudiciais à alma. Esta fragmentação, alertava ele, é como plantar sementes em apenas uma parte do jardim, enquanto deixamos o resto ser tomado por ervas daninhas. Eventualmente, a negligência comprometerá até mesmo a parte cultivada. Para superar este quinto erro, Padre Pio recomendava o que chamava de exame quaresmal de consistência. Um processo em que convidamos o Espírito Santo a iluminar aquelas áreas de nossa vida que mantemos convenientemente na sombra. Comece perguntando a si mesmo: existem áreas da minha vida onde os princípios quaresmais de conversão, sacrifício e amor parecem impraticáveis ou irrealistas? Estas são precisamente as áreas que mais necessitam de transformação. Durante esta quaresma, Padre Pio nos convida a um ato de coragem. Escolher uma dessas zonas de resistência. Talvez seu comportamento digital, suas conversas no trabalho ou suas atitudes familiares. E deliberadamente aplicar a ela os mesmos princípios espirituais que você facilmente aplica à sua vida devocional. A quaresma, dizia ele, não é um tempo para tornar-nos mais religiosos, mas para tornar-nos mais autenticamente humanos, à imagem de Cristo. Esta integração é o caminho para uma quaresma que não apenas muda nossas práticas por 40 dias, mas transforma nosso ser para a eternidade. Após identificar os 5 erros que comprometem nossa experiência quaresmal, Padre Pio não nos deixa desamparados. Ele apresenta 3 pilares fundamentais para uma quaresma verdadeiramente transformadora. O primeiro pilar é o que ele chamava de intenção purificada. Os últimos pensamentos antes de dormir, ensinava, são como sementes plantadas no subconsciente que germinam durante o sono. Dedique 10 minutos antes de dormir a um exame amoroso do dia vivido, não para flagelação moral, mas para aprendizado espiritual. Identifique um momento de graça para agradecer e uma falha para entregar à misericórdia divina. Termine lendo uma breve passagem da Paixão de Cristo e adormeça com estas palavras nos lábios: em tuas mãos, Senhor, entrego este dia que passou e a noite que chega. Esta prática quaresmal, realizada fielmente por 40 dias, tem o poder de transformar não apenas nossas noites, mas também nossos sonhos e, gradualmente, toda a nossa vida interior. Qual é o fruto de uma quaresma vivida segundo os ensinamentos do Padre Pio? Que promessa aguarda aqueles que evitam os 5 erros e abraçam os 3 pilares que o santo nos propõe? A primeira promessa é o que Padre Pio chamava de libertação interior. Uma experiência de crescente desapego, não apenas das coisas materiais, mas principalmente das prisões invisíveis que nos mantêm cativos. A necessidade de aprovação, o medo da rejeição, a compulsão pelo controle, a tirania das expectativas irrealistas. À medida que a quaresma avança, aqueles que a vivem autenticamente experimentam uma sensação quase física de correntes interiores se soltando. A verdadeira liberdade, dizia Padre Pio, não consiste em fazer o que queremos, mas em querer o que fazemos. Uma redefinição radical da liberdade que transcende tanto o legalismo religioso quanto o hedonismo secular, oferecendo-nos um novo modo de existir no mundo.
A segunda promessa é a que o santo descrevia como claridade espiritual, uma gradual dissipação da névoa interior que frequentemente obscurece nosso discernimento. Nossa sociedade contemporânea, sobrecarregada de informações e distrações, frequentemente nos mantém num estado de confusão existencial, onde as grandes questões da vida, propósito, significado, vocação, são continuamente adiadas diante da tirania do urgente. A Quaresma autêntica, com suas práticas de silêncio e simplificação, cria o espaço necessário para que estas névoas se dissipem. No silêncio quaresmal, observava Padre Pio, a voz de Deus, geralmente abafada pelo ruído do mundo, torna-se audível novamente. Muitos que abraçam este caminho relatam momentos de súbita lucidez, em que decisões há muito adiadas tornam-se claras. Relacionamentos complicados são vistos sob nova luz, e o caminho a seguir, antes obscuro, revela-se com surpreendente nitidez. A promessa final, aquela que Padre Pio considerava a essência mesma da jornada quaresmal, é o que ele chamava de intimidade pascal, um encontro pessoal e transformador com Cristo ressuscitado, que transcende qualquer experiência religiosa anterior. Muitos católicos, lamentava o santo, celebram a Páscoa sem jamais encontrar o ressuscitado, como convidados que comparecem à festa de aniversário, mas nunca conversam com o aniversariante. A verdadeira Quaresma, ao nos conduzir pelos caminhos da autenticidade espiritual, prepara-nos não apenas para comemorar um evento histórico, mas para participar de uma realidade viva e presente. Aqueles que abraçam os ensinamentos do Padre Pio frequentemente relatam que sua experiência da missa pascal se transforma completamente, de uma bela cerimônia, em um encontro real, onde podem dizer, como Maria Madalena no jardim, vi o Senhor. Esta intimidade pascal não termina com o domingo de Páscoa, mas transborda para a vida cotidiana, transformando-a numa contínua experiência de ressurreição. Agora que você conhece os 5 erros a evitar e os 3 pilares para uma Quaresma autêntica, a escolha está em suas mãos. Você continuará vivendo este tempo sagrado segundo padrões habituais, colhendo os mesmos frutos limitados de sempre? Ou terá a coragem de abraçar a sabedoria do Padre Pio, permitindo que este tempo quaresmal se torne verdadeiramente transformador? Não permita que este ensinamento seja apenas mais uma informação religiosa que você consome e esquece. Tome uma decisão agora mesmo, antes mesmo de fechar esta página. Escolha um dos erros mencionados que você reconhece em sua vida e comprometa-se a substituí-lo por sua respectiva virtude. O momento da verdadeira conversão nunca é amanhã, mas sempre hoje. Como o Padre Pio frequentemente dizia a seus filhos espirituais, Deus não pede grandes coisas, mas pequenas coisas com grande amor. Que esta Quaresma, vivida com autenticidade e profundidade, prepare seu coração para uma Páscoa que não seja apenas celebrada no calendário, mas experimentada na alma.